Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pete Koshimura, esse é o Pete no Japão e hoje a gente vai começar uma nova série de vídeos que é com perguntas que eu fiz para estrangeiros que moram ou que já moraram no Japão, incluindo eu mesma. São perguntas simples e objetivas, mas ao mesmo tempo pessoais. Então eu tentei dar uma diversificada no perfil da galera, então eu escolhi pessoas de nacionalidades diferentes. Tem gente que estuda japonês, tem gente que estuda pós-graduação, tem gente que trabalha de forma independente, mas também tem gente que trabalha em empresa japonesa. Então eu tentei pegar pontos de vista diferentes para tornar assim, a discussão um pouco mais rica e mais interessante. Então para esse primeiro vídeo eu escolhi falar de um assunto até para vocês conhecerem melhor as pessoas, os participantes, e também para vocês me conhecerem melhor. Eu escolhi falar sobre por que a gente decidiu morar no Japão, seja por 6 meses, 1 ano, 5 anos ou até por tempo indefinido. Então cada um vai dar suas motivações. E aqui eu vou falar um pouquinho de mim. Eu falo bastante sobre esse tema no vídeo sobre felicidade que eu fiz para o canal Sem Fio. Acho que talvez alguns de vocês já tenham acompanhado. E aqui eu vou explicar um pouquinho melhor a minha situação, porque parece meio óbvio, como eu sou descendente de japoneses, né? Morar no Japão sempre foi um sonho? Não, não foi assim. Eu, quando era mais nova, quando era criança, quando era adolescente, eu não tinha uma fixação pelo Japão, eu não tinha um interesse pelo Japão maior do que o dos meus amigos, por exemplo. Eu sempre achei um país, deve ser legal visitar, um dia eu quero conhecer, mas eu não tinha planos de morar no Japão. Isso mudou um pouco, à medida que eu fui crescendo, amadurecendo. Eu tive uma influência muito grande do meu tio Takao, que era o irmão mais novo do meu pai. Ele sempre foi muito preocupado em preservar a memória da família, preservar a história da família. E aí teve uma ocasião em que ele entregou para cada um dos sobrinhos e dos filhos dele, né, que é a galera da terceira geração da nossa família, ele entregou um documento por escrito, que era uma carta da mãe dele, que é a minha avó, mãe do meu pai, que eu não cheguei a conhecer. Ele traduziu uma carta dela, que estava no japonês, que era uma carta escrita para o irmão mais novo dela. E ele traduziu um documento imenso, tudo para português, para poder passar para a gente tomar conhecimento de algumas coisas da nossa família que a gente não tinha nem ideia. E isso eu era adolescente, e na época que eu recebi esse documento, ele fez uma pastinha toda bonitinha e tal. Eu não li na hora, eu deixei guardado por um tempo porque eu vi que era um documento extenso, que demandava tempo, atenção. E na hora eu resolvi deixar ali por um tempo, guardadinho, até que um dia, né, um tempo depois, eu decidi ler. Isso virou uma chavinha na minha cabeça, porque foi aí que eu conheci uma parte da história da minha família que eu não tinha ideia. E nessa época, acho que eu tinha uns 20 anos, 19, 20 anos, eu falei com meu tio, conversei, falei, tio, eu li a carta, eu achei muito legal, e eu queria saber mais da história da família, e ele ficou super feliz, e ele sentou comigo, a gente conversou, ele me passou vários documentos, meus avós deixaram muito material por escrito, eles deixaram um legado mesmo, e meu tio via que era muito importante alguém saber falar japonês para poder preservar e conservar esse material todo. E aí, nessa época, há mais de 10 anos, ele me fez esse pedido de que ele gostaria que eu estudasse japonês para poder preservar a memória da família. Só que nessa época, eu tinha 19, 20 anos, isso não passava pela minha cabeça, porque eu sempre achei que o japonês fosse uma língua muito difícil. E apesar dos meus pais falarem em casa, eu desde criança eu sou acostumada a ouvir japonês no dia a dia, mas assim, falar, ler, escrever, para mim parecia muito complexo. Então eu achei aquele pedido dele um pouco... Eu pensei, tio, talvez um dia, quem sabe. Eu não levei aquilo muito a sério, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu acho que nessa época ele plantou uma sementinha na minha cabeça. E aquilo ficou adormecido por um tempo, mas foi dando resultado. Essa sementinha acho que foi germinando, porque depois de anos, né, eu estudei, me formei, fui trabalhar, depois de 7, 8 anos, eu decidi morar fora, porque eu queria morar fora, eu queria ter a experiência de morar fora, e eu sabia que eu tinha que fazer isso no Japão. Eu nunca nem tinha ido passear ou viajar, mas eu sabia que eu queria morar lá e eu queria ficar 1 ano. Porque 1 ano, no final das contas, passa muito rápido.
E eu decidi estudar japonês porque eu acho que conhecer a língua dá base para conhecer melhor a cultura. Não adiantaria eu passar 1 ano, 2 anos, 3 anos que seja estudando em inglês, fazendo uma pós-graduação em inglês ou trabalhando, mas sabendo pouco a língua. Eu acho que essa foi a melhor decisão para ter uma base para eu conhecer e entender melhor esse país. Essa foi minha história e eu queria deixar claro isso, que meu tio teve uma presença fundamental, ele teve uma participação fundamental nessa minha decisão. Por mais que isso tenha demorado um tempo, até isso amadurecer. Mas isso é para vocês verem como as nossas palavras e as nossas ações influenciam a vida e as decisões de outras pessoas. Então, eu queria só registrar essa história, eu acho que é uma história bacana para contar para as pessoas. Essa é a minha resposta e eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, quais foram as motivações de vocês, se vocês moram ou já foram morar no Japão. Deixem aí nos comentários que no próximo vídeo vocês vão ver a resposta da galera e acompanhem porque é engraçado como cada um tem motivos muito diferentes. Eu espero que vocês continuem acompanhando essa série e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!